Os tremores de terra relatados em Sales Oliveira podem ter relação com as chuvas intensas no começo desse ano. A Prefeitura já solicitou ajuda a pesquisadores da USP para tentar entender esse fenômeno que assustou os moradores. Nas ruas da pequena cidade de cerca de 12 mil habitantes, só se fala disso. O tremor foi sentido em praticamente todos os pontos de Sales Oliveira. A Carla é professora e estava no centro quando tudo aconteceu. Eu estava aqui no centro, eu não ouvi nem senti. Mas aí depois deu uma meia hora, foi 2 na sequência. Um barulho muito forte, como se tivesse caído um carro, alguma coisa assim. Foi muito estranho mesmo. E é a segunda vez que acontece na cidade. Alguns anos atrás já aconteceu, né? A Magda mora no bairro Estância dos Coqueiros. Ela se preparava para dormir quando sentiu o tremor. Deu uma explosão assim, como se o barulho viesse da terra, né? Deu uma explosão e nós sentimos o tremor umas 3 vezes. O que a senhora sentiu? Medo. Dá medo. Senti medo. A Câmara Municipal transmitia a sessão quando o tremor aconteceu. O centro de lazer aconteceu. Não é a primeira vez que a cidade de Sales Oliveira sofre com tremores. Inclusive, em 2019, sismólogos da USP estiveram aqui no município em uma tentativa de explicar estes fenômenos. Esta mesma estratégia deve ser repetida agora, em 2023. A Secretaria de Meio Ambiente já entrou em contato com a universidade. Teve esses tremores no município ontem, esses abalos. E não é a primeira vez que acontece, a gente já passou por isso em 2019. Na ocasião também gerou uma grande comoção no município, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido aqui, o pessoal ficou muito assustado. Ele explicou ainda que vários fatores podem explicar o tremor, mas um deles é o mais provável. É um fenômeno que a gente chama de acomodação de solo. Você tem perfurações de poços, né? A variação do nível do lençol freático. A variação do peso do solo em cima do lençol devido ao volume da chuva, que tem sido muito acentuado esses dias para trás, aí, esses meses, na verdade. E isso tudo gera uma alteração da pressão do subsolo e, eventualmente, essa pressão pode exceder um limite ali de sustentação e o solo dá uma escorregadinha e se acomoda. Apesar disso, o chefe do meio ambiente destacou que não há motivos para a população entrar em desespero. Bom, então, vale lembrar, a gente recentemente teve um caso muito sério na Turquia, né, de terremoto, que causou diversas fatalidades. Esse tipo de situação não tem nada a ver com a situação que está acontecendo no município, né? Os tremores significativos, né, de grande intensidade, eles ocorrem nas áreas de encontro das placas tectônicas. Elas atritam ali, geram uma grande pressão, a hora que essa pressão é aliviada, você tem um tremor de grande magnitude. No nosso caso aqui não tem nada a ver com isso, a gente está no centro da placa tectônica, então não tem como ter um tremor dessa magnitude aqui acontecendo. Então, na verdade, o maior problema que a gente vai ter provavelmente é o susto mesmo quando acontecer esse barulho, né? Devido a gente nunca está esperando, né? Às vezes é de madrugada, treme a janela do pessoal, eles vão ficar meio assustados. Mas assim, risco, o pessoal pode ficar tranquilo que muito dificilmente a gente vai ter algum problema mais sério do que só o susto com relação a isso. Em 2019, o Jornal da Clube mostrou que sismólogos da USP estiveram na cidade justamente para estudar estes tremores. Diversos equipamentos foram instalados em diferentes pontos. A Prefeitura informou que vai pedir os resultados destas análises que já foram feitas. Fernando Lima, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. Dá para imaginar o susto dos moradores, né? O Gustavo Zen, professor, doutor em climatologia, está ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Professor, em primeiro lugar, tanto Sales quanto a nossa macro-região, realmente existe a possibilidade geográfica de nós sofrermos esses abalos sísmicos? Bem-vindo aqui. Olá, André, boa tarde. Sim, há a possibilidade de sismos de pequena intensidade ou que nós não consigamos sentir ao longo do dia, principalmente pelas atividades econômicas, por estarmos dentro dos veículos automotores. É possível que isso ocorra, é normal os centros de sismologia da Universidade de São Paulo captar, por meio dos sismógrafos, alguns ruídos e alguns abalos, só que é de pequena intensidade. É normal, dentro da configuração das placas tectônicas do mundo todo, ocorrerem pequenos sismos.
Como dito pelo chefe do Departamento de Meio Ambiente de Sales Oliveira, o Isaac, nós estamos no centro de uma placa tectônica muito sólida. Todavia, há regiões de ligamento e de fraturas muito antigas, pretéritas à ordem de 200 milhões, 250 milhões de anos. Essas áreas de fratura muito antigas, vale lembrar que desde antes da separação dos continentes África e América do Sul, que nós temos essas lembranças históricas, né, paleogeológicas. Então, é possível que nós tenhamos aqui no continente algumas reacomodações derivadas o condicionamento geológico, geotécnico e também por essas captações da água do subsolo de Sales Oliveira. Agora, professor, obras, perfurações de poços artesianos, loteamentos que foram mal planejados, a ação do homem, enfim, ela pode causar fenômenos como o que nós vimos em Sales Oliveira? Sim, correto, André. A ação do ser humano, ela pode intensificar esses fenômenos pela variação hidrostática da pressão da camada abaixo do solo, da terra ou da rocha, que são aquíferos confinados ou lençóis freáticos. Isso então tem uma diferença de pressão que, com a demanda de bombeamento mais intensa em alguns meses do ano, seja para irrigação, seja para consumo da própria população das cidades, ocorre uma descompensação dessa pressão da água. Com a reativação das chuvas e com a percolação dessa água chegando no subsolo, há também essa mistura e um recontato dessa água na camada sobrejacente a nós, que pode causar esses inconvenientes, como o episódio de 2019, como este desta semana em Sales Oliveira. Professor, doutor em climatologia Gustavo Zen, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Um abraço, bom dia.